Boa noite, meninas! Sejam bem-vindas. Quem tiver aí já aproveita, me avisa se o som tá bom. Já deixei meu fone aqui também estrategicamente posicionado. Preciso saber se para você está ouvível. Preciso saber se tá ok. Me mandem aí um sinalzinho de fumaça para poder saber se o som tá bom. Vamos lá. Hoje o bate-papo vai ser com a Eliana Tunes. Ela já esteve aqui outras vezes aqui com a gente e a gente vai falar sobre a síndrome da impostora. Muito bacana e bem interessante. Vocês já ouviram falar sobre a síndrome da impostora? Conhecem alguém ou tem essa síndrome? Está bom? Obrigada, Érica. É bem interessante. Eu já tive. Já superei, com certeza, mas é bem interessante, bem bacana. Tem até um teste online para poder fazer com relação a essa síndrome também, se vocês botarem lá no Google. Mas aí a Eliana vai explicar direitinho sobre a técnica, sobre como que, né, funciona aí. Se vocês quiserem deixar perguntinhas, só clicar aqui embaixo na interrogação. E aí, lá pro finalzinho da live, a gente abre aqui a caixinha de perguntas para poder tirar todas as dúvidas, todas as perguntas de vocês vão ser respondidas. Já aproveita também, clica aqui embaixo na setinha para poder enviar essa live para outras pessoas. Tô esperando a convidada chegar, então tô explicando, aproveitando para poder explicar aqui para vocês como que funciona. E os comentários são livres, então vocês podem participar aqui à vontade, tranquilamente, tá? E aí, também a questão... Eu vou falar também de uma outra coisinha enquanto isso. No mês de maio, eu também vou continuar com a Maratona Empreendedora. Amanhã tem mais uma empreendedora para poder fechar a semana. Então, a gente vai estar falando sobre empreendedorismo amanhã. E aí, na segunda-feira, eu volto de novo. E vai ser bem interessante, porque no mês de maio eu também tenho a Maratona Empreendedora. Por quê? Mês de maio tem Dia das Mães e o Dia do Trabalho. Então eu vou continuar chamando aí a mulherada para poder destravar e conversar aqui comigo. E também mostrar o trabalho de vocês, para poder também, né, conhecer um pouquinho melhor cada uma das minhas seguidoras. Deixa eu enviar aqui para convite para a Eliana. Se carrega aqui. Acho que agora vai. Então, vocês podem convidar aí, pode me mandar também o contato das meninas pelo WhatsApp e pelo direct, tá bom? Boa noite, Eliana, seja bem-vinda mais uma vez aqui. Tudo bom? Obrigada, viu? Por mais esse bate-papo hoje. Eu que agradeço, é sempre tão gostoso, porque tira muitas dúvidas e as meninas participam bastante, é um tema bem interessante também. Cada quinta-feira é um tema bem bacana. E aí a gente também acaba ficando mais entendido do assunto, até para poder conversar com alguém, entender a situação que a pessoa está passando e milhões de coisas. Então é excelente, eu amo a quinta-feira porque eu aprendo bastante. Bem legal. Então tá bom. Porque o legal é isso, né? A gente vai entendendo um pouco e se reconhecendo, né? Nossa, será que eu sou assim? Será que eu estou assim? Como, né? Eu acho que o cuidado, né? Esse autocuidado é super importante, né? Sim, então... é verdade. Pessoal, deixa eu só... Eu vou desativar rapidinho os comentários, mas a interrogação, vocês podem clicar lá na interrogaçãozinha para mandar a pergunta de vocês, porque senão não dá nem para ver o rosto da Eliana, porque fica bem na frente, né? Essa parte é meio chata do Instagram. Fica os comentários. Fica bem na frente. Mas vamos dar início, então. Fica à vontade para poder falar sobre o tema. Eu deixei fixado aqui, mas vamos reforçar para o pessoal que está chegando, que é bem bacana e bem interessante. Eu já superei. Quer dizer, um pouquinho, vamos dizer assim. Mas a gente sempre tem um pouquinho. Eu acho dessa síndrome de hoje, o assunto é bem interessante. No final, né, vai ser, acho que, importante para muita gente que nem imagina que possa ter também. Exatamente, eu acho que o importante é isso, né? A gente ouvir, né? Lógico, a gente
não ficar só com o que a gente vai falar aqui, né? Lógico, você busca em outros lugares, né? Para se aprofundar mais, querer entender mais, porque a gente só está dando aqui, eu só estou dando uma pincelada, né? É mais uma coisa mesmo da gente tentar reconhecer, né? Isso é a síndrome do impostor ou da impostora, né? Uma coisa muito trazida em terapia, né? Porque a pessoa se sente impostora, né? Então, e pediram para você, né, falar sobre a síndrome, então eu achei interessante realmente a gente está abordando isso, né? Então, começar, né? O que é a síndrome, né, do impostor, a síndrome da impostora aí, né? A gente atribui um sentimento, né? É um sentimento de que você não merece, você não é merecedor de uma situação. Né? Então, por exemplo, geralmente quando as pessoas trabalham, né, no trabalho, né, a gente é super reconhecida, você sabe que você estudou, que você tem capacidade, você está num cargo bem bacana, mas vem uma insegurança intelectual, onde você acha, né, você acredita que você não sabe, né, que você não está preparada intelectualmente. Né? Então, que as outras pessoas que estão ao teu redor são melhor que você. Então aí você começa, né, se sabotar, se falar, nossa, o que está acontecendo? E você acha que você vai ser descoberto, né, que você é uma fraude. Né? Então vão descobrir que eu não tenho capacidade para ocupar esse cargo. Né? É coisa mesmo que a gente... é mental mesmo, né? A gente pensa isso, né? Então eu acho que quando a gente começa a perceber que você tem uma capacidade, você tem todos os atributos, né? Você tem um lugar na empresa, um lugar no trabalho, onde você conquistou, onde é reconhecido isso, né? Então, se a gente começa a se auto-sabotar, falando, será que realmente eu mereço esse lugar? Se realmente eu estou preparada para ele? Então, vamos tomar cuidado, né? Sim, é verdade. Daí vem um monte de coisa junto, né? Sim. E essa síndrome, né? Falam síndrome, ela foi descoberta em volta de 1978 por duas psicólogas americanas. Né? Tem a minha idade essa síndrome. Ah, é? Eu sou de 78. Você sabe que eu não imaginei que fosse tão velha, né? Nas pesquisas eu falei assim, nossa, é bem velho, né? Assim, velho. Não estou te chamando de velho. Não, imagina, eu entendi. Né? Sim, claro, porque eu achei que era uma coisa mais recente. Justamente, exatamente, porque você pensa, é coisa da atualidade, ano 2000, né? Foi o que eu pensei, século XXI, né? E, na verdade, eu fiquei curiosa com conta disso, que eu até ia te perguntar, falei assim, é algo novo, de ano 2000 para cá, porque agora que tem se falado sobre isso, acredita ou não? Estou enganada? Então, agora a gente ouve falar mais, né? Eu acho que alguns anos atrás se falava, mas eu acho que não se dava, né? Até chegar no Brasil, isso não se dava esse nome. Sim. Né? Então, eu acho que há alguns anos para cá, isso daí tem aparecido mais. E outra, né, a mulher hoje em dia, né, aproveitando que a gente está no mês da mulher, a mulher está tendo um destaque diferente. Né? Eu acho que ela está se empoderando mais, então eu acho, tomando mais lugares em empresas, né, de lugares de alto... assim, de presidente, de diretora, então eu acho que aí começa também a aparecer um pouco mais, a falar um pouco mais da síndrome, né? Sim, é verdade. As mulheres famosas também, atrizes, cantoras, exatamente. Eu imagino mesmo, porque chega a um certo nível da fama, vamos dizer assim, popularidade, a pessoa acho que natural mesmo dela ir se auto-sabotando inconscientemente, né? Exatamente, né? E essas duas psicólogas, né, elas fizeram um estudo, então é baseado em estudo, com 150 mulheres, né, onde essas mulheres eram bem-sucedidas, tinham cargos importantes nas empresas,
mas elas não se reconheciam intelectualmente, elas achavam que faltava alguma coisa, né? E que elas iam ser descobertas. Falei, não, a hora que descobri que eu não tenho eu não consigo ficar nessa posição, vão me tirar daqui. Né? Então, é bastante, né? E isso não está ligado só a mulheres, né? Então, a síndrome do impostor também acontece com homens, né? Não é questão de gênero. Tá, né? entendi. É 70% das mulheres. Então são mais mulheres, mais comum em mulheres do que os homens. Mas eu acho que é interessante porque acredito que deve ser assim, não sei, na minha cabeça. Aí você me corrija, que é a questão de você pensar, porque eu já tive isso o ano passado, hoje em dia eu falo assim, é difícil superar, porque conforme você vai entrando em algo novo, eu acredito que é a questão de você falar assim, será que eu vou corresponder exatamente, tirar no meu caso, por exemplo, vou conseguir responder todas as dúvidas das pessoas, e não é questão, acho que disso, falar assim, e se eu não soubesse? Se você não soubesse, você fala que não sabe, né? Porque o ser humano tem disso, né? Fala assim, eu tenho que ter todas as respostas, né? Exatamente. E a gente não tem controle de tudo. Eu acredito que eu superei assim. Não sei se eu tô certa. Exatamente, mas eu acho que é bem isso, né? Da gente achar que, bom, sei lá, eu sou diretora de uma empresa, eu tenho que dar conta de tudo. Não. Né? Sim. E eu acho que outros fatores também, eu acho que é importante, né? É que a cultura, né? A gente vem de uma cultura onde não se valoriza a mulher. Sim. Né? Então chega nas empresas, porque eu ainda acho que hoje acontece ainda nas empresas, né? Sim. De que se tem um cargo, né, disponível, sei lá, um cargo de chefia, e as pessoas podem se candidatar, as mulheres que vão se candidatar, elas acham que elas têm que entender 100% do cargo. Né? Enquanto os homens, eu acho que eles vão com menos, sei lá, com menos medo, com menos... Ou vai com medo também. Ou vai com medo. E disfarça bem. Eu acho que algumas pessoas também disfarçam bem com relação a isso. Que até uma postagem que eu vou colocar com relação a isso. Porque todo mundo tem medo. É normal, né? Não tem como. Eu acho que não existe uma pessoa falar, não tenho medo de nada. A gente sempre tem algum medo, mas a gente tem medo, principalmente na parte do conhecimento, de não ter todas as respostas do trabalho, não conseguir corresponder ao cargo que você acabou de ganhar, conquistou, na verdade, né? Então, acho que faz parte da insegurança mesmo. E a mulher tem muito disso, porque com a maternidade, com tudo que a gente passa, então a gente fala assim, nossa, e agora? Não vou dar conta. Eu acredito que é tipo isso também. A mulher tem muito disso. Sim, eu acho assim, né, que você falou, eu tenho medo. O medo é natural, né? Eu acho que o medo faz a gente ponderar muitas coisas, né? Faz a gente não cometer erros até. Agora, esse medo excessivo, né, de que o outro é melhor que a gente, eu acho que a gente também, é aquilo que eu estava falando, a gente está numa cultura assim, né? Sim. Então, há pouco tempo atrás, há poucos anos atrás, só pegavam cargos em empresas, cargos importantes, os homens, né? E as mulheres não. Então, eu acho que a gente está conquistando, né, essa outra parte aí. Eu acho que está tendo um empoderamento aí, como eu falei. Então, a gente está indo com medo mesmo, né? Então, a gente, né, tem o ditado que fala, você está com medo, vai com medo mesmo. É verdade. E é isso. Então, eu acho que é uma coisa cultural, né, da cultura, mesmo em relação à nossa família, né, como que você, na infância, né, como é que você foi preparado na infância, né, muitas vezes você ouviu que a mulher não precisa trabalhar, o homem que tem que prover dinheiro, nossa, né, isso hoje em dia ainda tem, a gente não pode achar que isso é coisa de antigamente, não é. Sim. Né? Então, quais são esses traumas infantis que a gente carrega adulto? Sim, né? verdade. De que você não é capaz, de que você não faz nada certo, e isso daí vai levando a gente, né? Quando a gente assume um cargo, assume alguma coisa, vem esses medos, né? Isso é comum. O que a gente não pode é paralisar neles, né? Sim, é verdade. É tomar cuidado, né?
Ah, com certeza. E a síndrome da impostora ou do impostor, ela é considerada uma doença? Então, aí a gente tem que ver assim a diferença, né? Vamos Tá. falar um pouquinho sobre a diferença de doença, né? A diferença de síndrome. A doença, ela se refere, o que é a doença? É uma dor, né? E ela está muito ligada aos sintomas e a uma causa. Então, Tá. se você pegar, sei lá, as cardiopatias, né? Então, a gente fala uma doença cardiopata, né? E porque as pessoas têm mais ou menos os mesmos sintomas e tem uma causa. Geralmente tem uma causa ligada a isso, né? Sim. Quando a gente chama de síndrome, a gente chama de síndrome porque se tem diferentes sintomas, né? Então, o síndrome quer dizer reunião. Então, é Tá. reunião de diferentes sintomas, né? E não tem uma causa específica. Então, eu posso falar assim, olha, isso é genético, isso daí não tem uma causa. Assim, Que é o que você falou, né? Porque tá ligado a muitas coisas, a rotina, tudo influencia o Está ambiente. ligado a muitas coisas, né? Entendi. Tem muitos sintomas, mas não tem uma causa específica, né? Se você pegar síndrome de Down, né? Então, tem um fator genético? Tem, é um problema de cromossomo. Agora, se ele é genético, se vem de família, a gente não sabe, também ainda não se sabe. Então, por isso que a gente não fala que é uma doença, síndrome de Down, a gente fala que é uma síndrome, né? Não tem uma causa específica, né? E falando também dos transtornos, né? Porque outra vez a gente falou sobre os transtornos, né? A diferença, né? Os transtornos, eles são atos ou efeitos, né, que acabam vindo na nossa psique, né? Então, transtorno é transformar, né? Ou bagunçar, ou mexer, né? Então a gente fala de um transtorno mental, porque isso vem bagunçar a mente da gente, a psique, né? Então ele está muito ligado à psique, né? Então a gente não fala que nem existe o CID, né? Que é o Código Internacional de Doenças, aonde lá está relacionado todas as doenças. Então, se você vai num médico, num psiquiatra, ele vai lá por CID tal, ou se você vai em qualquer médico, né? No gastro, você põe o CID tal. Ele está relacionado à doença. A síndrome do impostor não existe no CID. Não tem um código, né? Então, eu acho que assim, não é uma doença, isso é uma síndrome. A gente tem sintomas, mas a gente não sabe a causa, né? O porquê, da onde vem isso. Né? Ela surge, ela vem, a gente não sabe da onde. Sim, né? Eu vou ativar rapidinho só os comentários para ver o que as meninas comentam aí, porque é interessante mesmo. Eu tinha essa dúvida, falei assim, será que é uma doença, tal? Como que é classificado? Agora entendi, ficou bem esclarecido. Meninas, deixem perguntas se vocês tiverem alguma dúvida, alguma pergunta. Podem comentar aqui na interrogação, mas para o finalzinho a gente abre aí a caixinha de perguntas. E a gente falando de sintomas, né? Então, quais são os sintomas aí da síndrome do impostor? É você ter crenças limitantes, né? Então, você crê que você não é bom o suficiente. Isso é um dos sintomas, né? É uma insegurança, né? A insegurança de ser avaliado, né? Como que essa pessoa vai me avaliar? Né? É um medo, né? Você vai ser comparado, né? Sim. Nessa avaliação você é comparado, então você também tem esse medo, né? É o receio de não conseguir fazer, não, eu fiz um negócio e eu não consegui repetir o mesmo êxito que eu já cometi. Então, também é um sintoma, né? É uma sensação de não pertencer, né? Eu não pertenço para esse grupo de diretores, será que eu pertenço para eles? Eu não pertenço, né? É um não pertencimento, né? É o medo de ser descoberto, né? Também. Então, mexe muito com a sua autoestima, isso, porque você começa a ficar com a baixa estima bem baixa.
né? Sim. Pode vir a ansiedade, né? Você ter ansiedade quando você vai fazer alguma coisa, se vai dar certo, daí já começa a vir os pensamentos negativos, que é muito ligado à ansiedade, né? Será que vai dar certo? Será que vou conseguir? Será que... Né? Você não começa a vir com as crenças limitantes também. E também a dificuldade de receber elogios, né? Então, uma pessoa te elogia e você pensa, nossa, será que eu mereço isso? Será que está falando de mim? Né? Você começa a ter dificuldade para receber esses elogios. Sim, é interessante, porque eu já passei por isso, esse último, principalmente, quando alguém falava assim, nossa, que legal, eu aprendi muito, tal, e eu travava, eu falava, tá, obrigada, tipo, não conseguia, né, responder para a pessoa. Então, hoje eu falo, né, já consegui entender e colocar em prática, que eu falei assim, não, isso já estava na minha cabeça, porque eu estudei tanto, conheço tudo, e eu falo assim, hoje eu consigo administrar melhor, mas ainda é complicado porque a gente, o ser humano, tem essa trava mesmo, né? De falar assim, mas será? Sempre vem a dúvida. A dúvida ainda, acho que para todo mundo, é geral, né? Em alguma coisa a gente tem uma incerteza, fala assim, será que eu dou conta? Será? Sempre tem alguma coisa. Então... a gente tem que trabalhar, né, essas crenças, né? E isso acaba vindo lá da infância, né? Ou os pais, ou a pessoa que cuidou da gente, que fez parte da nossa educação, na escola, né? Algum professor que não acreditou no teu trabalho, que não gostou, ou os pais mesmo, né? Então a gente pensa que não, que é uma coisa, não, está acontecendo isso agora comigo. Não, isso daí já vem, né? Isso daí vem lá da infância. Está sempre tudo muito relacionado com a nossa infância. Não, e faz sentido mesmo, porque às vezes, por exemplo, meu filho está com 10 anos na escola, ele não consegue ainda, né, com questão de público. Então, se é um professor diferente que não é o professor dele, ele já trava, vai falar com ele, e aí ele sabe o que tem que falar, às vezes, e aí fica... Então, é interessante, porque a apresentação também na escola, quando a gente tem que apresentar algum trabalho, então tem tudo a ver e faz todo sentido porque a gente vai carregando isso, né? Vai acumulando. Vai. E cada vez que ele vai precisar falar em público, ou que tem uma pessoa que ele... Né, que você falou, é um professor novo. O que será que representa esse professor novo? Né? O julgamento, o que ele vai achar de mim. Então, hoje ele até chorou, tadinho, na escola por uma situação tal. E aí o professor veio falar comigo, e aí ele ficava assim. Aí eu falei, nossa. Então, aí a gente trouxe ele para casa, conversou com ele e tal. Então, é algo que você fala, porque ele vai se diminuindo. Em alguma coisa na cabecinha dele, ele falou, não consigo. Não vou. Já aconteceu de outra vez também ele falar, olha, aí a gente conversa. E é interessante. E é na infância que, sem querer, se a gente não presta atenção, a gente vai carregando mesmo. Vou observar mais, é interessante, faz sentido. Porque aí quando a gente vira adulto, hoje em dia com rede social, nossa, quem não tem dificuldade, né, e vai aos poucos falando, nossa, não consigo. E não vai mesmo. O que eu recebo de mensagem mesmo das meninas que, por exemplo, eu chamo para fazer live e tal, e fala, não consigo. Não, o que o pessoal vai achar de mim? Não vou conseguir nem falar. Ou eu não vou ter, a maioria fala assim, é interessante, Eliana fala assim, eu não vou ter assunto para 30 minutos. Mas isso aconteceu comigo também, né? Você fala assim, a hora que eu começar a falar, eu falo tudo em 20, né? Mas vem a ansiedade, vem o julgamento, vem tudo, né? Isso acontece com a gente, né? Mas o interessante é a gente se observar, né? A gente aprender isso, esse autocuidado, né? De você falar assim, nossa, por que tá acontecendo isso, né? E daí começa o quê? Começa a procrastinação, começa outras coisas, né? A gente vai puxando outras coisas. Então, eu tenho medo disso, então eu deixo isso aqui de lado e vou fazer outra coisa. Pronto, você já deixou de lado alguma coisa. Né? Sim. E isso, você vê como uma coisa está sempre ligada à outra, né? Então é a ansiedade, é o medo, é a procrastinação, tá sempre muito... A gente vai falar assim, aqui de vários assuntos e todos esses assuntos aglobam tudo isso.
Vai ligado, engloba, é verdade. Muito ligado. Então, eu acho assim, é a observação, né, da gente em relação ao ambiente, ao que a gente está passando, né. Agora, o que as organizações podem auxiliar a gente ou ajudar a gente a melhorar, né, a síndrome da impostora, né, oferecendo salários melhores para as mulheres, né, porque tem não adianta, né, tem essa diferença. O homem ganha mais, e isso é da organização, né? Das empresas, né? Eu acho que também vem de uma cultura. Sim. Né? Então, eu acho que a gente, quanto mulher, a gente tem ainda muito para brigar, né? Por isso. Né? Então, é melhorar os salários, né? Dar cargos de liderança para as mulheres. Eu acho que tem muita empresa que já está acontecendo isso, né? Você vê já muitas mulheres em cargos de liderança, sim, mas tem empresa que você olha só tem homem, né? Então é da empresa também abrir mão disso, né? E confiar no trabalho da mulher, né? Não exigir, né? Que a mulher tenha que estar 100%, né? Ela tem que saber tudo 100%. Não, é como o homem, ele não sabe também tudo 100%. Né? Então é uma cobrança da empresa, comentários com colegas, né? Então eu acho que a organização tem muito para ajudar, né? A dar também para as mulheres que estão nas empresas cursos, né? Então ajudar nesse auxílio, né? Sim, com certeza, porque a partir do momento que as pessoas se conhecem, que a gente até comentou na live que você fez sobre o autoconhecimento, se conhecer também, e as pessoas em volta contribuir para poder, né, ajudar. E aí eu já aproveito e queria te perguntar, como que a gente pode ajudar quando a gente percebe lá que de repente a pessoa tem esses indícios de uma síndrome da impostora? A gente tem condições de ajudar a pessoa nesse sentido de, sei lá, levar um conforto, uma palavra amiga, alguma coisa assim? Então, como que você percebe, né? Eu acho que a gente que está fora, ou a gente que não entende muito, acho que a gente percebe no falar, né? Como que essa pessoa fala. Então, ela vai falar assim, nossa, eu estou num cargo muito legal, mas eu não sei se eu vou dar conta, eu não sei se eu tenho capacidade de ficar nesse cargo, né? Será que vão descobrir? A gente percebe no falar, né? Então, e a gente é mais fácil o outro perceber do que a pessoa mesmo. Sim. Né? Ela perceber isso que ela está falando, né? Daí você fala assim, nossa, mas você tem medo? Não, eu tenho medo que... Será que eu vou dar conta? Eu fiz um trabalho super legal, vou ter que repetir. Será que eu vou conseguir repetir? Então, eu acho que é muito, né? A outra pessoa, quem está fora, eu acho que percebe muito na maneira que a pessoa fala, como ela traz isso. Sim. Né? Então, sim. Eu acho que é importante, né? Então, mas assim, e o que a gente pode fazer para a gente melhorar? Quando a gente percebe, ou quando alguém fala, né, para você, olha, será que você não está aí com uma síndrome de impostora? Você está achando que você não vai dar conta? Né? Daí eu acho que a gente também tem um outro trabalho, né, que é quando vier pensamentos negativos, é você falar assim, peraí, eu estou pensando que eu não vou conseguir, mas por que eu não vou conseguir? Se eu tenho capacidade, se eu estudei, aquilo que você falou, né? Eu estudei o tema, eu sei do que se trata, tal, por que está vindo esse pensamento de que eu não vou dar conta, que eu não vou conseguir? Então, também é coisas que a gente pode estar percebendo e mudar. Avaliar o modo que você está trabalhando, né? Você começa a entregar um monte de coisa, de repente você começa a não entregar as coisas. Por que será que você não está entregando? Né? Então, aí está tendo uma sabotagem, né? Qual Sim. é essa sabotagem? Sim. Né? A gente pode também fazer uma pesquisa, né, de satisfação entre... Não uma pesquisa de satisfação, você ficar perguntando, ai, como é que eu estou, não sei o quê, mas, sabe, numa conversa, olha, eu fiz esse trabalho, o que você acha? Você vai Sim. jogando... para você saber ter o feedback de outras pessoas, de como essas outras pessoas veem o seu trabalho. Sim.
né? E aceitar, porque se tem um elogio, a gente tem que aceitar esse elogio, né? Sim. Então, isso daí também é uma outra maneira da gente perceber, né, que a gente não está dando conta, ou sei lá, né? Eu acho que o feedback para as pessoas é bem, bem importante. Sim, não, com certeza, porque é o que você falou, quem está do lado de fora consegue ver melhor, e aí pode até ajudar, mas é mesmo. Deixa eu ver se alguém deixou. A Érica colocou aqui, ó. Muito interessante. Não conhecia sobre essa síndrome. Érica, eu passei a conhecer o ano passado, porque eu também não tinha conhecimento sobre ela e eu me identifiquei, que eu falei, gente, eu tenho algumas coisas que tá nessa síndrome. Eu falei, não, mas é difícil, porque tem que ir trabalhando, ir modificando e entendendo, porque aí entra naquele assunto que a gente falou da live de autoconhecimento, falou, não, peraí, então, falei, não preciso ter medo, porque também você tem que se sentir confortável. Eu penso assim, hoje eu me sinto confortável, por exemplo, numa live, em alguma reunião que eu consigo fazer direto com a pessoa. Então eu falo, eu já sei o caminho que eu tenho que seguir. E algumas coisas que eu falo, ainda tô com medo. Ou não é porque eu não tenho conhecimento, é porque talvez não tô preparada ainda. Então é interessante mesmo, porque no dia a dia a gente tem muito disso. Faz parte, né? É legal. E eu acho que a gente não tem que estar sempre 100% preparada, né? Vai ter um momento que você vai fazer alguma coisa que você fala, você não vai fazer tão bem, mas você fala assim, putz, é porque eu não me preparei, então eu preciso me preparar. Mas não ter essa cobrança, não, eu preciso saber de tudo 100%. Não, a gente não precisa saber de tudo 100%, né? É que é uma cobrança também do outro, né? E esse julgamento do que o outro vai achar da gente, né? Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou dar conta? Sim. Eu acho que isso daí pesa bastante. Pesa, então... não, pesa demais. E é interessante porque, por exemplo, coisa boba, vou dar um exemplo aqui, a gente vai no médico e às vezes o médico pega o celular para pesquisar algum remédio para passar pra gente. E você fala, gente, mas ele estudou, como ele não sabe, né? É que deu um branco e ele não tá nem aí. Ele fala, não, vou pesquisar para te dar certeza do que eu vou falar. Então é interessante porque você fala assim, caramba, né? Aí você se pergunta, ele não teve medo de falar, não, peraí que eu vou olhar aqui. E aí ele vai lá no computador ou no celular. Não, porque você não precisa o tempo todo estar 100% dominando o assunto, né? É o que você falou, né? Você pode falar, olha, eu não sei, não entendo disso, né? Eu vou pesquisar, eu vou ver, eu volto, retorno, e não tem problema nenhum, né? Eu acho que a gente também aceitar isso, né? De você... Eu acho que conforme a gente vai se autoconhecendo, eu acho que a gente vai se permitindo mais. Né? Exatamente. Eu acho que é certo, né? A gente vai fazer alguma coisa, a gente se prepara, a gente estuda, a gente vai atrás, tudo. Mas a gente também tem que se permitir, né? Numa vez ou outra, não é tudo que a gente vai entender. Né? Sim, com certeza. Que é normal. E você percebendo, né, que às vezes você percebe isso, e fala assim, nossa, eu tô com uma síndrome de impostora porque eu tô me sabotando e tal, mas você não sabe, às vezes, o que fazer, né, como fazer. E às vezes, é o que a gente fala, né, procurando um especialista, procurando um psicólogo, procurando um terapeuta, né, para conversar, para falar, será que é isso mesmo? Será que é uma síndrome de impostor que eu tô tendo? Será que é, sei lá, o medo, né, um transtorno, um outro medo que acaba prejudicando, porque isso fica na mente, né, fica na mente. Né, o negativo, e a gente não acreditando na gente. Então a gente tem que trabalhar essas coisas, né? Daí eu acho que sempre pedir ajuda para quem entende, então para alguém pode te ajudar, porque é aquilo, né? A gente não entende, né, domina tudo o tempo todo. Sim, é verdade, porque é isso mesmo, porque a pessoa, igual aqui, a gente tá aqui na live, as meninas às vezes me mandavam pergunta e falavam assim, você podia falar sobre alguns assuntos, estou com depressão, que eu tenho seguidores que estavam com depressão, ansiedade, eu falei, gente, mas eu não tenho propriedade para falar desse assunto, então eu falei, preciso trazer
né, uma pessoa para justamente explicar para vocês como procurar ajuda, como identificar tudo isso. E é bacana porque com a pandemia, né, surgiu tantas coisas, tantas síndromes e doenças que a gente nem faz ideia, né? E aí a pessoa às vezes não sabe nem o que faz, se ela vai até o médico, se ela procura, né, um tratamento para ela psicológico, e tem gente também às vezes procura alternativas diferentes, enfim, e não sabe nem como ir até um lugar para procurar orientação, né? Isso que é às vezes o complicado, porque a pessoa fica sem saber como lidar isso também. Porque é o que eu sempre falo, né? Assim, a gente tem que perceber, porque medo a gente tem, ansiedade a gente tem, tudo isso é normal, né? Então, até a insegurança, eu estou insegura de entregar um trabalho que eu estou achando normal. Isso é normal. Agora, a gente tem que prestar atenção, eu acho que aí entra o autoconhecimento, quando isso daí começa a afetar o teu trabalho. Você não consegue trabalhar por medo de fazer coisa errada, por medo de não ser vista, por medo, entende? Então, quando esse medo é um exagero, né? Aí a gente tem que procurar ajuda, não tem como, né? Porque isso daí não está ligado só, isso daí está vindo agora, né, no trabalho, alguma coisa, mas isso daí tem a ver com alguma coisa lá da sua infância. Entendi. Né? Então daí você tem que trabalhar, fazer mesmo um autoconhecimento. Eu acho que é isso. Sim, é verdade, entendi. Ficou bem claro. Deixa eu ver. A Érica colocou aqui, ó, mas ainda acho que a cobrança maior é dentro da gente também. Ah, com certeza, com certeza. Mas essa cobrança vem por alguma coisa, geralmente, né? Que as pessoas não acreditavam em você lá atrás, né? Então, na infância, ou duvidava, ou falava que você não era tão boa assim, ou que as crianças não servem para isso, sei lá, é alguma coisa que você traz, né? Daí chega um momento que você tem que entregar um trabalho, que você tem que fazer alguma coisa, que você tem que se expor, daí trava, né? Mas pode ser também por exemplo. Às vezes você, na sua infância, você tem um irmão, uma irmã, e acaba tendo comparação até com primos também afeta nesse sentido? Ah, com certeza, com certeza. É muito importante, né, uma coisa que eu falo, é como a gente apresenta aos nossos filhos, né? Então, quando você leva na escola, como você apresentou seu filho quando foi para a escola? Né? Sempre tem, às vezes, existe casos que pessoas que falam assim, olha, o meu filho mais velho, ele é tão inteligente, agora o do meio, coitadinho. A gente ouve isso, sabe? Muito, né? O outro, ele é mais devagar, esse daqui é super esperto. E a pessoa está falando com uma outra pessoa que acha que o filho também é assim, mas a criança está ouvindo. Se a criança está ao redor, né? Daí ela pega, ela pode estar brincando, mas ela absorve. Psiquicamente, ela absorve. Nossa. Né? E aí cria uma trava inconscientemente ou conscientemente. Exatamente, porque se aquela pessoa que você ama, né? Que é o pai, a mãe, ou a pessoa que criou, não importa, não necessariamente tem que ser o pai e mãe. Não acredita em você, ou acha que você é menos, ou acha que você... Isso daí vai vir com você. Então, quando você for adulto, você vai ter que fazer alguma coisa, entregar alguma coisa, você não vai conseguir, né? A gente não percebe que é de alguma fala, de alguma coisa que a gente passou lá atrás. A gente acha que é do momento. Ah, interessante. Mas essas coisas vêm lá de trás. Porque quando você está em terapia, você começa a falar, você fala da infância. Como é que foi a infância? Geralmente as pessoas começam, a minha infância foi super legal. Mas daí a hora que você vai começando a tratar, a trabalhar, você vai vendo que não foi tão legal assim, né? Teve as coisas positivas e teve as coisas negativas. Né? Então eu acho que por isso que tudo a gente traz lá de trás, lá da primeira infância que a gente fala, né? Até os 10 anos de idade. Então, são os nossos traumas, os nossos medos, né? E reconhecer
né? Reconhecer isso é importante. E reconhecer que os teus pais fizeram o melhor que eles podiam fazer, né? Que eles conheciam, também é importante. É interessante, porque é bem numa fase que a gente está na criação do caráter, vamos dizer assim. E aí acho que causa uma confusão, eu imagino. Entendi. Sim. E aí a gente carrega isso e vai só aumentando os traumas. Então, a gente, quanto criança, a gente recalca isso, né? A gente leva lá esses traumas, a gente põe lá uma mochilinha. E fica lá. Uma hora sai da mochila, né? E geralmente é quando a gente é adulto, né? Então daí você fala. Meio que começa uma pochete. Começa uma pochete, vira uma mochila, até virar uma mala. Exatamente. Né? E aí a gente tem que... Porque a gente, quanto adulto hoje, né? A gente pode fazer as nossas escolhas. Eu quero ficar com isso, com essa dor lá do passado, ou eu quero mudar e seguir em frente. Não é fácil, né? Por isso que tem a terapia, não é fácil, é um processo, né? Mas eu acho que todas essas coisas vêm por conta de traumas que a gente passou na infância e que a gente nem se dá conta que tem. Nem se dá conta. Não, e até no dia a dia, depois de adulto também. Aí eu queria que você comentasse como que a terapia melhora, você consegue ficar, por exemplo, acabar com a síndrome e falar assim, olha... coloquei uma pedra em cima, resolvi, tô de bem com a vida, eu não tenho mais esse problema. Como que a terapia ajuda a pessoa a superar? Olha, isso serve não só para a síndrome do impostor, como para qualquer coisa, né? A cura aí vem de você, né? O terapeuta, o psicólogo, ele não vai curar você de nada. Né? Tá. Mas você vai falar, então a hora que você fala, você vai começar a escutar o que você está falando e a ressignificar algumas coisas, né? Então tem pessoas que vêm e falam assim, olha, eu estou com um problema aí, estou com a síndrome do impostor. Ah, por que será? Daí você começa a ouvir, eles começam a trazer questões e você começa a fazer perguntas. Né? Daí você vê que é uma coisa, essa síndrome do impostor vem lá da infância, quando alguém, um professor, um amiguinho, não acreditou nele. Então é umas crenças limitantes que a gente chama, né? Que a gente tem, essas travas aí. E que, em determinado momento, a mesma sensação que ele passou lá quando ele teve esse problema, ele está sentindo hoje. Né? Então você começa... isso é tudo a pessoa perceber, né? Ela precisa hoje... Eu falo assim, trauma a gente sempre vai ter, né? Então, trauma é a dor que a gente sente. A gente, na terapia, a gente vai lembrar dos traumas, mas o importante é quando você lembra desses traumas e não tem dor, né? Você começa a falar assim, nossa, eu passei por aquilo, mas hoje não me dói, hoje não me incomoda. Eu acho que aí está tendo cura. Né? Entendi, então, sim. A cura vem mesmo de você ressignificar, de você ver que superou, o outro lá né? atrás, superar, exatamente, né? Que tá tudo bem, aconteceu aquilo, aconteceu. A culpa não foi minha. Não foi sua, não foi do seu pai, não foi da sua mãe, não foi de ninguém. E você fala assim, o que eu faço hoje com isso? Então hoje eu não quero mais isso para mim. Então, a hora que você não quer mais, né, você, de alguma forma, você vai começando a melhorar essa dor, a diminuir ela. Né? Então, eu acho que a terapia funciona bem assim. Né? Eu acho que a gente achar a dor, né? A hora que você acha a dor, por isso que a gente fala, né? Na psicanálise a gente fala que a gente tem que ir na dor para poder curar, né? Para poder tratar. Sim. Então, às vezes, a gente faz terapia, você fala assim, já estou bem, eu já curei aquele problema, aquele negócio, levo a vida. Passa 1, 2, 3 anos, acontece alguma coisa e vem de novo aquela mesma, menos, mas ainda vem. Daí você trabalha em cima disso de novo. Né? Entendi. É interessante, é como se fosse uma ferida que virou uma cicatriz e você fala, tá ali, exatamente. Mas já não dói tanto, né?
Sim, às vezes sim. incomoda, mas não dói. Ela tá ali, né? Vou continuar lembrando dela, mas de uma maneira diferente. Maturidade também, acredito que deve também ajudar Com bastante, certeza. né? Olha, acho que a maturidade, né? A vida, né? Tudo que a gente vai passando, né? E Sim. também uma outra coisa que eu sempre comento com meus pacientes é a gente chegou onde chegou, não importa, né? Aquela dor fez parte e fez você ser o que você é hoje. Né? Então a gente Sim. também tem que olhar para ela não só como, ai, coitadinha de mim, não, né? Aquilo lá fez você ser o que você é hoje. Né? Sim, faz parte da gente evoluir, Faz crescer, aprender com os erros também. E se não errou, mas falar, né? Eu imagino, porque muita coisa, às vezes os pais devem falar sem querer. E aí, escola também, professor. Porque esses dias a professora do Nicolas teve burnout. E ela volta amanhã. Olha que situação. E por conta de preconceito na escola. E um monte de outras coisas, né, Érica? A Érica também, o filho dela, o Miguel, estuda com o Nicolas. E volta amanhã, né, Érica? Vamos ver como hoje é aniversário da professora e ela volta amanhã. E aí, outras coisas, coitada, foram surgindo, né, por conta disso e é complicadíssimo. E é interessante porque ela também comentou, as crianças comentaram que ela estava nervosa e ela classificou eles com alguns adjetivos no geral, que algumas crianças ficaram sentidas. E ela mesma viu que tinha que procurar ajuda, tal, ficou afastada 2 semanas. Então é interessante, porque você fala, todo mundo está passando por alguma situação que precisa de uma ajuda, de um acompanhamento realmente psicológico, e na ferida lá para poder, né, conseguir seguir, porque senão você fala, vou ficar ali empurrando isso com a barriga até quando, né? Nunca chega ao fim. E às vezes a gente nem percebe, né? A gente fica carregando isso, carregando e não sabe o porquê que acontecem as coisas, né? Então eu acho que olhar para dentro, né? Eu acho que hoje em dia tem uma busca muito grande pelo esse autoconhecimento, né? Por você fazer terapias, e vários tipos de terapias, né? De você tentar se entender um pouco, se enxergar, né? Não só ficar, não, tá tudo bem, tá tudo bem, tá tudo bem, e não tá muitas vezes, né? Acho que todo mundo, é como você falou, né? Todo mundo tem em algum momento alguma questão. Sim. É verdade, mas é mesmo, porque o tempo todo a gente tem essa necessidade de procurar se conhecer, entender o que está acontecendo com a gente e falar, agora eu preciso de ajuda, e não é vergonha, né? Porque hoje em dia a terapia tem ajudado tanta gente. E assim, depois dessa pandemia, eu acredito que todo mundo vai precisar de terapia. Nossa, a pandemia eu achei que foi bem, bem forte, né? Assim, nossa, para mexer mesmo com a psique de todo mundo, aí, né? As pessoas lidarem com as outras pessoas, né? Dentro de casa, porque você não ficava tanto com a sua família, né? Você ficava muito mais no trabalho, muito mais fora de casa, né? Com outras pessoas, e ficar em casa, teve bastante... Obrigado ainda, eu acho que o problema foram vários, porque você fazer uma coisa obrigada, contra a sua vontade, e algo novo que a gente não sabia nem o que esperar. E eu perdi muitas pessoas na família, que infelizmente ano passado, no segundo semestre, pra gente foi bem tenso, muito pesado psicologicamente. Então, a gente teve que aprender a lidar e mesmo assim ainda não estava entendendo muito bem. A ficha ainda não caiu. Não, é complicado. É muita coisa, né? É muita coisa para você absorver, é muita coisa para você entender. E eu acho que esse autoconhecimento, essa busca é importante. Sim, é verdade. Hoje em dia a gente vê muito, né, círculos de mulheres, você vê muita terapia alternativa, você vê bastante coisa que no fundo sempre te ajuda, né? Sempre vai colaborar com você de alguma forma. Sim, com certeza, é verdade. A gente podia marcar qualquer dia para você falar justamente
sobre as terapias, os diferentes tipos de terapia, para as Sim. pessoas também acho interessante, porque é muito bom como que as pessoas podem, não sei se o termo é esse, mas escolher o tipo de terapia adequada, essas coisas assim, para orientar, porque eu acho muito importante esses temas que a gente tem trazido aqui, porque traz esclarecimento para as pessoas, né? Exatamente. Conhecimento. E a ideia é o que eu falei, a ideia de abrir esse espaço aqui na quinta-feira é a gente levar a informação mesmo, no sentido de ajudar e propagar, ir para o povo procurar orientação mesmo e falar assim, não tenho medo, eu preciso e eu vou ser uma pessoa melhor depois que eu conseguir resolver o que eu preciso, né? Exatamente. Não, eu acho interessante falar, né? Porque cada pessoa reage melhor numa terapia ou outra, né? Sim. Então, às vezes a gente tem pessoas, né, que passa por vários tipos de terapia, até que você fala, nossa, me encontrei nessa, essa daqui eu gosto, essa daqui conversa comigo, né? E isso é importante, né? Tem que ter isso. Sim, é Mas a gente verdade. pode estar trazendo, sim, né? Porque é aquilo, a gente aqui eu acho que a gente pontua algumas coisas, né? Então a gente não, né? A gente traz para conhecimento, daí se a pessoa se interessa, vai buscar, né? Sim. Então eu acho legal isso. Eu acho legal isso que você está fazendo, né? De dar oportunidade das pessoas conhecerem outras coisas, né? Se conhecer, ir atrás, eu acho bem bacana. Sim, obrigada. É legal, porque muitas vezes as pessoas se anulam, acabam, igual você fala sempre, né, por falta de autoconhecimento, se sabotando, e aí ela deixa de trabalhar. Porque eu falei, se eu conseguir trazer uma pessoa, um especialista para falar sobre isso, que aí onde eu falei para você, eu quero focar nisso, porque tá tudo relacionado com o trabalho, né? E aí a gente explicando para as pessoas que elas têm que procurar ajuda para poder conseguir trabalhar bem, conseguir ter qualidade de vida, faz toda a diferença, né? Porque se a gente não tá com o psicológico bom, nada flui, né? Nossa, não, a gente tem que estar, né? Eu acho que assim, com o físico, né? Com o corpo, Sim. com a alma e com a mente, assim, é um tripé que você tem que tentar estar em equilíbrio, né? Sim. Lógico, não é sempre que você vai estar em equilíbrio, mas a maioria das vezes você estando bem nesses três aspectos, né? Eu acho que é importante a gente cuidar, isso é Sim. bem bacana. Sim, é verdade. E aí você quer comentar com relação ao tipo de terapia para o pessoal saber que você trabalha, para eles poderem também entrar em contato, acompanhar lá o seu conteúdo e quem sabe também para poder fazer uma consulta. Eu sou psicanalista, eu não sou freudiana, eu sou mais junguiana, né, da psicologia analítica. Né? Eu gosto muito de trabalhar, porque tem pessoas que ela não conseguem verbalizar, elas não conseguem falar. Então, elas às vezes, se expressando na arte-terapia, também sou arte-terapeuta, mandala terapeuta, também se expressando numa mandala, se expressando num desenho, em alguma coisa, isso daí traz muitos conteúdos da pessoa. E em cima do que ela traz, a gente começa a conversar e trazer os conteúdos, né? Também sou facilitadora de soul collage, que também é um método, né? Que através da colagem de imagens, a gente traz muito conteúdo, muita coisa. Né? E a gente faz um processo. Né? Então a pessoa vai se conhecendo, ela vai trazendo o que incomoda. E às vezes ela não consegue falar, ela não consegue se expressar daquele sentimento, daquela dor, daquele problema. E fazendo uma arte, a arte no sentido que a gente não tem que ser nada bonito, sabe? É uma expressão artística, assim, mas não tem, para arte-terapia, não tem bonito, não tem feio, não tem certo, não tem errado, sabe? Fazer um traço já me diz alguma coisa sobre aquela pessoa. Então, é bem interessante, né? Então, eu gosto de trabalhar bastante nessa linha. É interessante, porque... desculpa te cortar.
porque eu ia te perguntar justamente isso, porque se a pessoa, para poder fazer esse tipo de terapia, ela precisa ter algum dom artístico. Não precisa ter dom artístico nenhum. Não precisa, né? Às vezes é o que eu falei, às vezes as pessoas não faz nada, né? Rabisca. Já o rabisco já te diz alguma coisa daquele momento que a pessoa está passando. Né? Que bacana. Então é bem interessante. Bem legal muito, isso. muito. E tem pessoas que não gostam dessa parte artística, tem um bloqueio, não consegue. Tá? Então, a psicanálise funciona muito bem nisso, que é o falar, né? É o escutar, e quando a pessoa fala, ela acaba também se escutando. Né? Então, isso é bem legal, bem interessante. E serve essa terapia para adulto e para criança? Serve para adulto, para criança, para adolescente. Olha. Serve para tudo. A criança ela é mais lúdica, né? Então, ela não é muito de falar. Então, ela não vai chegar para você e vai contar um problema. Né? Mas daí a criança, você num jogo, né? Num desenho, né? E com adulto também você faz isso, né? Que é o que eu falei, tem pessoas que não conseguem se expressar. Então você faz um jogo, fala para desenhar qualquer coisa, daí já começa a vir conteúdos. Então é bem bacana, muito bem legal. Vou ativar aqui os comentários rapidinho pro pessoal. Eu vi que tinha muito comentário, mas eu falei, vou desativar temporariamente para vocês conseguirem ver a Eliana, porque o Instagram atrapalha a gente nesse sentido. Deixa eu subir aqui, porque eu vi que tem bastante comentário. Vamos ver. A Érica falou, Eliana, você é simpaticíssima, adorei te conhecer. Obrigada. Deixa eu ver aqui. Meu pai colocou que a pandemia foi cruel, foi, pai. Para quem não foi. Gente. Para quem não foi. Foi difícil, né? Foi bem complicado. A Érica colocou aqui, estou vibrando muito positivamente pelo retorno da Pro. Ela é muito fofa. Vai dar tudo certo. Também tô confiante, Érica. Amanhã vamos descobrir. Tomara, né, que ela esteja bem, né? Porque eu acho que também, por conta da pandemia, eu acho que os professores, né? O pessoal da área de saúde, eu acho que eles se sobrecarregaram muito. Então é complicado. Sim, é verdade. A Érica colocou, o pior é quando achamos que não sabemos. Deletamos para o outro e percebemos que o outro sabe menos que a gente. Mas isso é verdade, né? Também acontece. Mas a gente, quer dizer, na síndrome do impostor, a gente sempre acha que a gente é que sabe menos, e que o outro sabe mais. A gente tem medo daquele julgamento. Vão falar que eu não sou tão boa assim quanto... Né? Mas a gente... E às vezes a gente percebe, né? O quanto você sabe e o outro não sabe. Né? Sim, no final é o contrário. No final é o contrário, exatamente. Entendi. Né? A Janaína colocou assim, até mesmo o elogio nos faz sentir a síndrome de impostor, pois nós sentimos observados e julgados. Exatamente, né? E também porque você acaba não aceitando aquele elogio. Você não consegue... você... Não consegui entender que assim, eu não sou capaz de receber esse elogio, né? Não é digno disso. Exatamente. É bem isso mesmo, né? A gente não se acha merecedor. É verdade. E é interessante porque tá tudo aqui. Você fala assim, não, se a pessoa fez o elogio, se não fosse bom, ela não faria o elogio. Exatamente, né? Mas aí você começa a falar, mas tá fazendo elogio para me agradar, tá fazendo elogio porque, sei lá, né? Você começa a fantasiar um monte de coisa, né? Sempre arruma uma desculpa e sempre negativa, igual você falou. É verdade. Por isso que é importante a gente né, tentar perceber isso, né? Tentar perceber quando a gente está se pondo para baixo, né? Numa alguma situação. Sim, verdade. Eu vi que a Érica colocou aqui, show de bola. Agradeço as orientações. Legal.
Vamos para... A Érica colocou mais um aqui. Ainda bem que meu compromisso de hoje deu errado e pude assistir essa live e aprender sobre essa síndrome. Que bom, Érica, deu legal. certo, né? Que bom, que bom. Vamos ver, tem 2 perguntinhas aqui. A Janaína perguntou: as mulheres procuram ajuda mais que os homens? Procuram. As mulheres procuram mais. Né? Apesar que tem homens que procuram também, mas as mulheres ainda procuram bem mais. Né? A mulher tem essa tendência de estar um pouco mais à frente para muitas coisas, porque acho que faz parte, né? Porque a gente já tem o costume de fazer tanta coisa ao mesmo tempo. Você fala, eu acho que eu preciso de médico, eu preciso de ajuda, né? Eu acho que a mulher tem mais esse compromisso com esse autocuidado, né? Então, mesmo a mulher vai mais em médico, né? Ela vai mais fazer os exames que elas têm que fazer de rotina. O homem, se bobear, nem vai. Não vai. Nem... Mesmo medo, brigando. Né? Mesmo brigando, exatamente, né? Então, mesmo sabendo que precisa, doente e tal, é complicado. Aqui em casa eu tenho um assim. Mas então, não acha que, não, isso daí... besteira. A mulher se cuida, a mulher se cuida muito mais. Muito mais. Sim. Bacana. Deixa eu ver. Meu pai mandou uma pergunta. Através da caligrafia, pode fazer análise sobre uma pessoa? Pode fazer. Eu já não conheço, não tenho essa habilidade da caligrafia, né? Mas tem cursos, tem que você conhece, né? Sim. Eu fiz um curso de PNL e eu tive nesse curso uma professora que ela explicou assim muito geral, né, da caligrafia, assim, e é bem interessante também, né? Sim, porque é muito técnico, né? Porque acredito que tudo, às vezes a gente acaba tendo uma introdução no sentido de saber qual que é a linha que você quer seguir, né? Como você seguiu a linha, né, da terapia que também introduz a colagem, os desenhos e tudo mais, né? Porque senão é muito extenso também, né? Não, a gente tem que ir aonde a gente se identifica, né? Sim. Então, porque é o que você falou, tem tanta terapia, tem um monte de terapia, um monte de coisas que dá para você fazer e se autoconhecer. Agora, a gente acaba se identificando mais com uma ou com outra, né? Sim. Então, isso que é importante é conhecer mesmo. E é interessante, aí eu queria que, vou ativar aqui rapidinho os comentários, queria que você falasse, a gente já passou um pouquinho de 1 hora, vou só encerrar se o pessoal não mandar mais nenhuma pergunta, mas eu vou mandar a minha. Que é assim, eu queria que você explicasse mais no sentido da linha de terapia que você faz, para poder interpretar e como que as pessoas entram em contato com você, porque eu achei muito interessante. Eu quero ainda participar, eu sei que você tem as oficinas também, que são livres. Agora a gente está... Eu estava fazendo as oficinas online, né? Ainda estou fazendo, né? E agora já começou presencial. Então, eu e uma colega minha da arte terapia, a gente está fazendo uma oficina de mulheres no Instituto Sananda, e toda quarta-feira à tarde, né? Então a gente está fazendo, agora a gente vai fazer 10 semanas, né? 10 dias, assim? Oficinas, toda quarta-feira. E aí, então, essas pessoas que vão indo, aquelas que começam, né? Porque tem pessoas que vai um dia, daí não vai no outro, né? As que estão indo todos os dias, elas vão fazer um processo com as mandalas, né? Então a gente está trabalhando mandala, com diversos materiais, e é muito legal quando a gente faz a oficina e depois tem um compartilhamento, né? Se a pessoa quer compartilhar o que ela sentiu, o que se fez sentido para ela naquele momento. Nossa, o retorno é muito legal, muito legal. Muito Nossa, bacana. que bacana. Eu estava com saudade de fazer. O online dá certo também, é bem bacana, mas o presencial é tão rico, né, que é bem, bem bacana. E
Eu até, bom, podem me procurar no Instagram, né, que é psicanalista _ Eliana Tunes, e ver as coisas que eu estou fazendo. Então, as oficinas, até vai ter oficinas, eu estou preparando umas oficinas online também, de soul collage e de mandalas. Está começando as presenciais, então, se alguém se interessar em conhecer como eu trabalho, pode falar no direct ou pelo WhatsApp, e no Instagram tem meu telefone também, WhatsApp. Quiser conhecer um pouco mais do trabalho, estou à disposição. Ah, bacana. Ouviu, gente? Então é só seguir, a live vai ficar salva, tá aqui em cima, do lado aqui do meu nome tem o perfil da Eliana e tal, mas vai ficar salvo, então vocês vão poder entrar lá. Quem chegou no finalzinho da live ou quiser assistir de novo, fica à vontade, até para poder entrar em contato com a Eliana, porque é muito bacana. Ela sempre coloca lá no Instagram dela tudo isso, eu acompanho, é muito legal. E para quem quiser conhecer também, ir lá, participar da oficina, é muito bom, bem bacana. Eu pretendo participar também, vou me programar para ir. Isso, legal, legal. Então eu vou agradecer a todos que participaram, muito obrigada. Eliana, muito obrigada mais uma vez, é sempre tão gostoso ter você aqui. A gente fica inteirado do assunto e você é sempre muito simpática, atenciosa também para poder tirar esse tempo para poder, né, esclarecer bastante coisa aí para os meus seguidores. Muito obrigada mesmo, de coração. Obrigada a você por confiar, né, em mim. Eu estou adorando fazer isso. Estou muito gostoso estar aqui com você, nesse bate-papo. No começo eu ficava muito nervosa, agora eu já estou bem mais relaxada. Assim, mas quem não fica? Eu já fiz bastante live, mas já passei, acho que estou encostando nos 200 já. Esse ano, olha, a sua live já é o número 25 já. Poxa, que legal, que legal. Mas eu falei, mesmo assim, porque todo dia ao vivo, né? O fato da gente estar aqui ao vivo, as pessoas, a gente não sabe o que esperar. Então, eu também fico nervosa, porque é algo normal, faz parte mesmo, mas obrigada, porque é tão bom, porque a gente aprende, tira dúvidas, orienta as pessoas também. Então, o meu objetivo era justamente esse, trazer esse conteúdo para levar informação, educar as pessoas, quem sabe, né? Levar as pessoas para ter um tratamento, entender também o que elas precisam, mas obrigada mesmo. E obrigada de novo pela oportunidade. Imagina. Tá, obrigada. Pessoal, boa noite para vocês. Amanhã eu volto. Amanhã é live com a empreendedora Fernanda, do Estúdio Vanity, e ela vai contar que a história dela até o final do mês, todo dia uma empreendedora aqui. E aí, na próxima quinzena, a gente volta, se Deus quiser, com a Eliana. Isso aí. E obrigada a todo mundo aí que está ouvindo a gente. Né? Foi muito legal. Gostei muito. Imagina, eu que agradeço. Pessoal, tchau, tchau, Eliana. Boa noite para todo mundo aí. Um beijo aí para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.